God Valley, um dos momentos mais aguardados pelos fãs de One Piece, cada vez vai se mostrando mais. Uma batalha que foi lendária e que reuniu os maiores nomes da antiga era dos piratas. Eu estou falando de nomes como Roger, Garp, Sherbek, Barba Branca, Big Mom, Garlic, Chique de Leão Dourado e muitos outros monstros dos mares daquela época. Bom, e o que motivou essa batalha? O capítulo 1157 parece ter nos dado essa resposta. Para alguns o motivo parece besta, bobo, mas e se o Oda tivesse se inspirado em uma das maiores guerras, dos maiores conflitos da mitologia da história da humanidade? Que história é essa? Bom, bora comentar e teorizar o capítulo 1157 para vocês. Não saia daí após a vinheta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Haki da Observação, Sonde aqui na voz, e tivemos um capítulo 1157 de One Piece muito bom. E na minha opinião, um capítulo divertidíssimo. Antes de continuar a análise, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, hype esse vídeo, ajude o canal a chegar a muito mais pessoas. Me dá essa forcinha aí, e agora vamos analisar esse capítulo. Bom, continuamos o capítulo 1157 no flashback do Harold, que virou o flashback do Loki, que virou o flashback dos Rocks, que agora é oficialmente um flashback da era antiga dos piratas. O destaque desse capítulo, um dos destaques, é a dinâmica caótica dos piratas Rocks. Já sabíamos que eles não se davam bem, mas agora vimos que eles sabotavam o tempo todo uns aos outros. Talvez essa tenha sido a grande motivação para eles terem sido dominados lá em God Valley, mas também um dos motivos deles terem dominado o mundo. Bom, e o narrador deixa claro que enquanto eles estavam na ativa, aquele momento definitivamente era conhecido como a Era dos Rocks. Bom, o Oda não mostrou como Barba Branca conseguiu a Gura Gura no Mi, nem como a Gloriosa entrou nos Piratas Rocks. Talvez isso apareça futuramente um SBS aí. Mas algo importante aconteceu. O início da colisão entre o Rei Harold e o governo mundial. Harold até queria que Elbaf se tornasse uma nação afiliada, mas não aceitava tudo calado. Rocks tentou recrutá-lo novamente, aparecendo mais uma vez em Elbaf, mas mais uma vez foi recusado dentre tantas as vezes. Bom, isso é metade do capítulo. Agora a cena importante mesmo fica no final. Shaq deixou as piratas Kuja, na qual ela tinha se tornado líder, e ela apareceu em Hashino-Su. Todos os homens ficaram completamente apaixonados por ela. Aliás, esse capítulo é definitivamente o capítulo para os fãs do Sanji, que durante muito tempo ouviram piadinhas, mas agora, o que dizer dele, hein? Se todos os grandes nomes da pirataria da era antiga simplesmente tinham coraçõezinhos em seus olhos quando viam a beldade que era a Shaq. E aliás, tá aí o grande motivo, né, a grande teoria desse capítulo. Descobrimos que a Shaq era o tesouro de Hashino-Su, que nós ouvimos falar lá no capítulo 1096 e que foi teorizado, seria uma Akuma no Mi, seria outras coisas, enfim, nada disso. O Oda deu simplesmente, né, um chega para lá em todos os teoristas e simplesmente era uma mulher, era um Shibyu, como muitas pessoas têm falado aí. O Oda é simplesmente insano, mas como eu disse para vocês, isso pode ser inspirado em uma outra grande guerra. Bom, vamos falar sobre isso. Só uma coisinha aqui. Imagine se a Shaq tivesse a Mera no Mi, né? A Mera no Mi da Boa Hancock. Imagine, ela simplesmente seria a pirata mais absurda, já que simplesmente ninguém conseguia não olhar para ela com olhares maliciosos. Então ela simplesmente seria a rainha dos piratas daquela época. Mas agora vamos falar sobre a teoria. A guerra que eu estou dizendo que o Oda deve ter se inspirado é a Grande Guerra de Troia. Acho que todo mundo já ouviu falar, já viu filmes sobre essa guerra. E vocês sabem qual o motivo na mitologia que ocasionou essa grande guerra, esse grande conflito? Sim, uma mulher. Eu estou falando da Helena de Troia. Se Shaq for mesmo a catalisadora do incidente de God Valley, esse parece ser um motivo talvez inspirado nessa guerra de Troia, onde na mitologia Helena era considerada a mulher mais bela do mundo, casada com Menelau, rei de Esparta, e foi levada por Paris
príncipe de Troia. Esse ato deu início a uma grande e lendária guerra com os maiores heróis da Grécia lutando junto, mesmo tendo rivalidades. Tá vendo aí, paralelos? Helena era vista como um tesouro na mitologia, e Shak também. Bom, e na Guerra de Troia, rivais lutaram lado a lado. Em God Valley tivemos Roger e Garp fazendo a mesma coisa. Troia era uma cidade fortificada, palco de batalhas lendárias, e God Valley desapareceu no mapa após esse grande incidente. Duas cidades lendárias. Bom, e nessa guerra tivemos várias pessoas lendárias de cada lado, simplesmente uma guerra insana, o mesmo que aconteceu em God Valley. E se essa for mesmo a motivação, para mim, está simplesmente justificado, já que o Oda está colocando uma das guerras mais aclamadas pela fã de One Piece sendo inspirada por outra guerra que simplesmente é aclamada na mitologia, que é a Guerra de Troia. E aqui fica já uma teoria sobre isso. Vocês lembram o que aconteceu na guerra? Sim, o cavalo de Troia, que foi o motivo da derrota dos troianos. E será que vai acontecer isso também? Será que teremos um cavalo de Troia? E aqui eu vou entrar no final do capítulo, onde nós vemos, né, depois de falar tudo isso, depois de nós vemos que a Shak é o tesouro de Hashi do Sul, vamos para Mary Joyce, onde os Gorosei dão algumas alternativas, condições para o rei Harold ter Elbaf como afiliada ao governo mundial. Uma das motivações foi revelada: matar os Rocks. E é óbvio que o governo mundial deve estar maluco atrás da cabeça do Rocks nessa época, do Shebek. Mas o outro motivo não foi revelado, e aí o Oda vai deixar isso aí ser explicado em outra hora. Mas e se o Harold for usado como um cavalo de Troia dentro dos Rocks para enfim trazer o fim? O que eu tô querendo dizer? Não me estranharia que na próxima vez que os Rocks tentassem, né, o Shebek tentasse falar com o Harold e acabasse aceitando fazer parte dos Rocks. E nesse momento, em God Valley, ele será revelado como o grande cavalo de Troia dentro do governo mundial. Eu não sei se ele tem, né? Nós sabemos que ele é um homem honesto, eu não sei se ele faria algo assim. Mas se a guerra de God Valley de fato é inspirada na guerra dos troianos, a grande guerra de Troia, então seria muito interessante e seria formidável um desfecho desse, o Harold sendo o grande cavalo de Troia. Bom, essa é a teoria e essa é a análise do capítulo. Nós tivemos muitas brincadeiras, muita diversão, como eu disse, foi um capítulo divertidíssimo, mas para a teoria fica essa parte aí. E aí eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do capítulo 1157. Vocês gostaram, não gostaram? Gostaram de saber que a Shak é o grande motivo, o grande catalisador da guerra de God Valley, do grande incidente de God Valley? E vocês acham que faz sentido God Valley ser inspirado na grande guerra de Troia? Deixem nos comentários. Lembrando que muita pessoa teoria que os Cavaleiros Sagrados ou o governo mundial vai sequestrar a Shak. E por isso que tanto os Rocks quanto o Roger, ambos bandos apaixonadíssimos pela Shak, vão ir atrás dela do tesouro de Hashi do Sul. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Assim eu sei que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo aqui, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima e valeu!